Você já se perguntou como funciona o mundo celestial? Quem são os anjos, essas figuras tão presentes nas Escrituras, e como estão organizados? A Bíblia nos revela que os anjos não são apenas seres etéreos vagando no céu, mas parte de uma estrutura perfeitamente ordenada que reflete a grandeza e o poder do reino de Deus. Desde a criação do universo, esses mensageiros têm desempenhado papéis cruciais no cumprimento da vontade divina. São protetores, guerreiros, adoradores e agentes da justiça. Mas poucos sabem que existe uma hierarquia detalhada entre eles, cada qual com suas funções específicas. Hoje vamos explorar essa fascinante organização angelical, desde os grandiosos serafins, que estão diante do trono de Deus, até os anjos comuns que interagem conosco em nosso dia a dia. Além disso, veremos como essa hierarquia nos ensina lições valiosas sobre ordem, obediência e a majestade de Deus. Se você ama aprender sobre os mistérios da fé, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém especial. Agora, prepare-se para mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes da teologia bíblica, a hierarquia dos anjos. Para entender a hierarquia dos anjos, precisamos começar com o básico, o que afinal são anjos. De acordo com a Bíblia, eles são seres espirituais criados por Deus, dotados de inteligência, vontade e poder, mas sem um corpo físico como o nosso. Eles aparecem em momentos cruciais das Escrituras, sempre agindo como emissários de Deus. A palavra anjo vem do grego ângelos e do hebraico malak, ambos significando mensageiro. E isso nos dá uma pista sobre sua função principal: servir como intermediários entre Deus e os homens. Mas os anjos são muito mais do que mensageiros. Eles também protegem, lutam, adoram e executam os juízos de Deus. A Bíblia os descreve como numerosos. Em Apocalipse 5:11, João vê milhões de anjos adorando a Deus. Poderosos, Salmo 103:20 diz que eles são poderosos em força. Imortais, Jesus afirma em Lucas 20:36 que eles não podem morrer. No entanto, os anjos não são iguais a Deus. Eles não são oniscientes, onipotentes ou onipresentes. Eles têm limitações, mas servem como reflexos da majestade divina. A hierarquia angelical é uma ideia que emerge das Escrituras, embora não seja explicada diretamente de forma sistemática. Algumas passagens sugerem uma organização entre os anjos, com diferentes funções e níveis de autoridade. Por exemplo, serafins são mencionados em Isaías 6:1-3, posicionados diretamente diante do trono de Deus. Querubins aparecem em Gênesis 3:24 e Ezequiel 10 como guardiões da santidade de Deus. Arcanjos como Miguel são descritos como líderes em batalhas espirituais. Daniel 10:13. Ao longo dos séculos, teólogos como Dionísio, o Areopagita no século V, organizaram essas informações em uma estrutura hierárquica com 3 esferas principais. 1. Primeira esfera: serafins, querubins e tronos, os mais próximos de Deus. 2. Segunda esfera: dominações, virtudes e potestades, que governam o universo. 3. Terceira esfera: principados, arcanjos e anjos, que interagem diretamente com os seres humanos. Essa divisão nos ajuda a entender como o céu reflete a ordem divina, com cada grupo desempenhando um papel específico no plano de Deus. No topo da hierarquia estão os serafins, mencionados em Isaías 6:1-7. O nome serafim significa os ardentes, sugerindo sua pureza e zelo na adoração a Deus. Eles são descritos como tendo 6 asas. 2 cobrem seus rostos, em sinal de reverência à santidade de Deus. 2 cobrem seus pés, representando humildade. 2 são usadas para voar, prontamente obedecendo à vontade divina. Esses anjos proclamam incessantemente:
Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa repetição de santo destaca a absoluta santidade de Deus, uma característica incomparável. Os serafins são como tochas vivas, refletindo a glória de Deus e nos ensinando que a adoração verdadeira exige devoção completa e humildade. Os querubins são outro grupo de anjos de alta hierarquia. Eles são mencionados pela primeira vez em Gênesis 3:24, onde guardam o caminho para a árvore da vida após a expulsão de Adão e Eva do Éden. Eles também aparecem em Ezequiel 10, descritos como seres impressionantes com 4 asas, rostos múltiplos, homem, leão, boi e águia, corpos brilhantes como fogo. Além disso, os querubins são frequentemente associados à presença de Deus. No tabernáculo e no templo de Salomão, imagens de querubins adornavam a Arca da Aliança, representando o trono de Deus na terra. Em Êxodo 25:22, Deus promete falar a Moisés de cima do propiciatório entre os 2 querubins. Esses anjos nos ensinam sobre a importância de proteger o que é sagrado e de reconhecer a glória de Deus em todas as coisas. Os tronos são uma das ordens menos conhecidas da hierarquia angelical, mas desempenham um papel crucial como símbolos da justiça e autoridade de Deus. Eles são mencionados em Colossenses 1:16, onde Paulo fala sobre tronos, soberanias, poderes e autoridades criados por Cristo. Os tronos são descritos como entidades que manifestam a justiça divina e servem como canais para que a vontade de Deus seja cumprida no cosmos. Embora não sejam tão mencionados quanto os serafins e querubins, sua função é vital para a ordem celestial. Os arcanjos ocupam uma posição especial como líderes entre os anjos. A Bíblia menciona explicitamente Miguel como o arcanjo principal. Em Daniel 10:13, ele é chamado de um dos principais príncipes. Em Apocalipse 12:7, lidera os exércitos celestiais contra Satanás e seus anjos. Miguel é um exemplo de coragem e fidelidade, mostrando que a luta espiritual é uma realidade. Ele é frequentemente retratado como protetor do povo de Deus, especialmente de Israel. Outro arcanjo associado é Gabriel, embora ele não seja chamado de arcanjo na Bíblia. Gabriel é conhecido como o mensageiro divino que anunciou o nascimento de Jesus a Maria, Lucas 1:26-38, e de João Batista a Zacarias, Lucas 1:11-20. Os arcanjos nos lembram que Deus sempre age em favor de seu povo, mesmo nas batalhas invisíveis. A maior parte dos anjos mencionados na Bíblia não é identificada por uma ordem específica. Eles são descritos como espíritos ministradores, enviados para servir os que herdam a salvação, Hebreus 1:14. Esses anjos aparecem em várias histórias bíblicas, como protegendo Daniel na cova dos leões, Daniel 6:22, libertando Pedro da prisão, Atos 12:7, ministrando a Jesus no deserto após sua tentação, Mateus 4:11. Eles também são frequentemente usados por Deus para entregar mensagens importantes, como no caso de Gideão, Juízes 6:12, e de Elias, 1 Reis 19:5-7. Esses anjos nos lembram que Deus está atento às nossas necessidades e envia ajuda no momento certo. Embora não os vejamos, os anjos continuam ativos em nosso mundo. Jesus nos ensina em Mateus 18:10 que eles cuidam das crianças e estão constantemente diante de Deus. Em Hebreus 13:2, somos advertidos a sermos hospitaleiros, pois sem saber podemos estar recebendo anjos. No entanto, devemos ser cuidadosos. A Bíblia nos alerta que nem todos os anjos são bons. Alguns se rebelaram contra Deus, tornando-se os anjos caídos.
Por isso, é importante discernir os espíritos com base na palavra de Deus. Os anjos são um lembrete de que não estamos sozinhos. Deus cuida de nós de maneiras que nem sempre podemos perceber. A hierarquia dos anjos é um reflexo da ordem perfeita do reino de Deus. Cada anjo, desde os serafins até os anjos comuns, cumpre um papel específico, mostrando que Deus é um Deus de ordem, poder e cuidado. Que essa mensagem nos inspire a viver com mais fé e reverência, sabendo que o céu está em movimento, trabalhando em nosso favor. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente qual aspecto da hierarquia angelical mais te impactou. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.